Olá, tudo bem? Vamos continuar então falando sobre sentimentos e emoções. Nós começamos nos vídeos passados a falar um pouco sobre sentimentos e emoções. Como tenho dito nessa série que nós estamos falando, falar sobre sentimentos e emoções é muito importante quando nós tratamos, quando nós estamos nos referindo a terapias complementares, terapias integrativas. Nós trabalhamos com terapias vibracionais, dentro dos parâmetros, dentro dos princípios de medicina vibracional. Então, nós sempre estamos trabalhando com aquilo que de alguma forma afeta os campos vibracionais que repercutem, culminando com os efeitos que o indivíduo vai ter no corpo físico. E com certeza as emoções e os sentimentos são determinantes para o equilíbrio do corpo físico. Então a melhoria da qualidade de vida é alcançada trabalhando também esses aspectos emocionais e aspectos de como a pessoa percebe, como que a pessoa trabalha com as emoções e os sentimentos. Portanto, nós vamos falar hoje então sobre dois sentimentos. No vídeo passado, se você resgatar, nós vamos deixar o link aí abaixo também, nós falamos sobre medo e ansiedade. Hoje nós vamos falar então sobre raiva e frustração. Eu sou Fernanda Freitas, do Espaço TUI, Terapias Complementares. Então vamos falar hoje sobre o sentimento raiva e frustração. Lembrando que os sentimentos e as emoções, eles compõem essa nossa natureza humana. Nós não temos que ficar preocupados se são sentimentos, categorizando, esse sentimento é bom, esse sentimento é ruim, eu queria ter esse sentimento, eu não queria ter esse sentimento. Nós somos seres que somos cheios de sentimentos e de emoções. Isso é que nos categoriza, isso que nos faz sermos o que nós somos. Somos seres humanos cheios desses sentimentos, independente dessas categorias. Nós, ao longo do dia, passamos por vários deles, temos esses sentimentos, reagimos a eles, somos assim, E nós nunca vamos ser regidos somente por um desses sentimentos, dessas emoções. Então, diante das pessoas, diante das situações, nós vamos sempre estar permeados e sermos impactados por mais de um deles simultaneamente. Então, sempre vão ter alegria junto com amor, junto com uma sensação de apreensão, sempre vão estar envolvidos com mais de um sentimento. O que é a grande sacada? O que é o grande as de ouro para a gente? É sabermos nos autoconhecer, para que a gente possa lidar com essas emoções, com esses sentimentos, da forma melhor possível, compreendendo como que nós recebemos, como que nós convivemos com cada situação, que sentimentos, que emoções que elas nos despertam, se isso é saudável, se isso é bom para nós, como que nós reagimos diante de cada situação, como que nós fazemos a leitura, dessas situações, como que essas emoções nos impactam, se isso é positivo ou não para nós, para que nós possamos então estarmos mantendo ou não, ressignificando ou não, trabalhando isso nas nossas vidas de maneira que possa ser o mais positivo e o menos danoso possível, buscando sempre esse equilíbrio, buscando sempre esse aprendizado para que nós possamos ter uma qualidade de vida e buscarmos sermos cada vez mais felizes. Eu sempre digo que a nossa missão é ser felizes, Sermos felizes, estarmos bem e procurando estarmos cada vez melhores. Pensando sobre, então vamos falar primeiro sobre a raiva. Muitas pessoas lutam bastante. Não, eu não sinto raiva, eu não sou uma pessoa que sente raiva. Dificílimo dizer que não sente raiva. Porque a raiva é um sentimento que nós vamos sentir sempre que nos sentimos assim, que o nosso direito foi invadido, que alguém invadiu o nosso espaço, que alguém não respeitou aquilo que se referia ao que nós achávamos que era do nosso direito, que
que não nos respeitaram. Então, toda vez que nós sentirmos que alguém ultrapassou um limite, que não nos reconheceu, que não nos respeitou, nós vamos sentir raiva. E a tendência ao sentirmos raiva é realmente a reatividade, é a defesa. Então, esse sentimento de raiva, ele vai existir toda vez que nós sentirmos que alguém não nos respeitou. É comum que as pessoas não nos respeitem? Não é que seja comum que as pessoas não nos respeitem, mas nós estamos vivendo num momento em que as relações, a convivência social é mais tumultuada. Então nós temos um ambiente de trânsito mais tumultuado, um ambiente que você vai nas lojas, ele é mais tumultuado. O ambiente de trabalho, ele é muito mais instável, competitivo, mais dinâmico do que era há um tempo passado. Então, a perspectiva da existência de conflitos é maior do que era anteriormente. Então, a perspectiva de nós termos momentos em que nós tenhamos esse sentimento de que o nosso limite foi ultrapassado, ele é mais vezes vivenciado do que era há um tempo atrás. Então, por mais vezes essa sensação é vivenciada do que era provavelmente há 50, 100 anos atrás, pelas próprias relações de convivência nas cidades desenvolvidas, no próprio processo de urbanização que nós temos hoje, a nossa condição social hoje. Então, essa perspectiva esse sentimento de invasão que nós temos faz com que a gente sinta como se houvesse um engano, como se houvesse uma pactuação e que houve uma deteriorização daquilo que foi pactuado. Mas nem sempre essa pactuação existe. Nem sempre nós determinamos, mesmo nas relações mais próximas, o que eu espero que o outro não ultrapasse. Então, uma das possibilidades para que a gente tenha menor atrito nas relações, aí eu falo nas possibilidades da gente ter essa negociação mesmo que não seja assim, vamos fazer o nosso acordo, vamos fazer o nosso pacto. Nas convivências é que a gente consiga ter clareza daquilo que está sendo acordado, daquilo que está sendo negociado, pactuado, para que a gente tenha menores situações de raiva. Em situações simples, às vezes você tem uma dificuldade nas suas convivências básicas, por exemplo, assim, às vezes um relacionamento com uma negociação com uma pessoa que trabalha na sua casa, porque você não estabeleceu com clareza o que você espera daquele serviço prestado, daquela convivência prestada. Não é só as relações, se refere somente às relações trabalhistas, mas o que você espera da convivência, o que você espera e o que a pessoa espera também. E às vezes você tem uma situação de conflito porque você não escutou o que aquela pessoa espera de você na sua convivência, porque é um ser humano com outro ser humano também. Então, por mais que existam as relações de empregado e empregador, existem as relações próprias da convivência entre seres humanos. No relacionamento pai, filho, mãe, filho. Então, às vezes, você tem situações em que você causa um estresse, uma raiva no seu filho, porque você tem uma relação que você está pactuada e trata, às vezes, um jovem como se você estivesse tratando uma criança, naquela mesma pactuação que você tinha quando você estava tratando uma criança. E você ultrapassa os limites, você ultrapassa aquilo que você deveria estar respeitando com um ser que já é adulto, que tem uma autonomia. E que se você considera que ele não deveria ter tanta autonomia porque ainda está dentro da sua casa
e que você então considera que ele deveria ter um respeito, uma postura, te dar feedbacks, te dar autonomias diferenciadas, você deveria então deixar mais claro a esse respeito e ser pactuado isso. Para quê? Para que um não invada os limites do outro e para que não exista essa quebra de respeitos, para que não exista essa sensação de direitos violados. Você não respeita os meus direitos e você não respeita os meus direitos e não existem deveres de um para com o outro. Então, às vezes, os momentos de raiva são estabelecidos porque não existe esse acordo, essa clareza, essa transparência. Então, muitas vezes, os afetos, as emoções ficam estremecidas exatamente por essa pequena falta de clareza. Porque você acha que o outro tem clareza sobre o que é o seu direito, o seu limite, mas que você não estabeleceu também, não acordou e nem escutou do outro o que ele acha. E nas relações mais próximas, por exemplo, de mãe e filha, de esposo e esposa, ou às vezes numa convivência profissional, às vezes numa pactuação, numa prestação de serviço que é feita. Então, eu nem estou falando nas questões mais amplas, numa convivência, nesse momento, né? Numa convivência numa cidade, com a urbanização que nós temos hoje, que já nos assujeita, às vezes, a vários momentos em que a gente realmente se sente completamente invadido. E que nós temos várias estratégias que nós podemos estar utilizando também para minimizar esses momentos de extremos que nós podemos chegar. A raiva em si, ela é sempre negativa? Não. Muitas vezes, essa condição que a gente é levado a sentir que está sendo invadido, ela é necessária para que a gente consiga dar um passo adiante e se reposicionar. Então, às vezes, a condição de ser provocado é aquela que a gente precisa vivenciar para que a gente consiga dar um passo adiante e se reposicionar na vida. Às vezes a gente vibra atraindo situações para que possamos acordar e sermos despertados, que nós mesmos não estamos cientes do que nós queremos para nós. Estamos sentindo que estamos sendo invadidos, mas nem nós temos a noção de qual que é o nosso espaço. Ou às vezes estamos sentindo invadidos porque nós estamos invadindo o espaço do outro. Então eu estou dentro do espaço do outro. Então, é lógico que o outro vai estar dentro do meu espaço, porque eu é que estou ocupando o espaço alheio. Então, é interessante a gente considerar essas questões e avaliar e ressignificar o que é esse sentimento e essa emoção de raiva que eu estou sentindo. Então, se a raiva se refere a essa sensação de sentir o meu espaço, sentir o meu direito violado, qual é esse direito? Qual é essa sensação de violação e qual é a minha postura em relação ao outro que está nessa condição de entrar e violar o meu espaço? E até onde eu preciso ter mais clareza e demarcar e exigir ou me posicionar o suficiente para que o outro não esteja nessa continuidade. Porque se isso é recorrente, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu preciso refletir. Porque esse estado continuado de invasão é uma água batendo continuamente numa pedra, ela não vai furar? Da mesma forma, essa invasão, esse estado de violência contínua vai te ferindo. Essa raiva, mesmo que não manifesta, vai te consumindo. E isso vai significar o quê? Doença, explosão. Então, vale a pena refletir sobre essa emoção. Por que
essa raiva que você tá sentindo, que você tá entalado, que às vezes você vai estourar lá no terceiro, tá vindo de onde? Por quê? Isso tá te fazendo bem? O que que tá causando? Vale a pena manter? Então, vale a pena refletir. E o outro sentimento que nós vamos falar sobre ele é a frustração. É outro sentimento também, assim, ardiloso, né? Porque a raiva, às vezes a gente é condicionado, né? É muito comum nos quadros de dor física, nós temos pessoas que ficam com a raiva guardada. As pessoas têm o seu espaço violado, seus direitos violados, e elas têm que ficar às vezes ali assim, encolhidas, segurando aquela situação, e às vezes ficam tão retesadas, tão trancadas, mas estão sendo ali tá vindo, né? Tá ali martelando. E no caso da frustração, você que tem uma expectativa que não é atendida, e existe um quadro manifesto de decepção, de não satisfação, né? Porque o sentimento de frustração é diferente da decepção. Existe uma diferença, nós vamos falar um pouco à frente sobre a decepção. Mas a frustração, ela vem de uma expectativa não atendida. Então, existe uma expectativa, às vezes até consigo mesmo, que não foi atendido, você não conseguiu atender, com pessoas, com situações, e essa expectativa não foi atendida. E aí é um sentimento de perda, um sentimento assim, um vazio. E que pode ser também trabalhado de uma forma que seja menos agressiva. Todos os sentimentos, eles podem ser trabalhados, porque a ausência total deles é perda. O excesso deles também é perda. Nós não podemos simplesmente deixar de tê-los. Então, a pessoa que não sabe lidar com a frustração, ele é problemático. Lembra aquela fábula da raposa, das uvas verdes? Né? A raposa vê lá as uvas lindas, maduras, e ela tenta pegar. Uma fábula muito antiga, né? De Esopo, séculos antes de Cristo. E aí tenta pegar, não consegue. Aí ela sai, também as uvas estavam verdes. Não estavam verdes. Então é uma forma de quem não consegue dar a desculpa. Então, as pessoas que não conseguem lidar com a frustração acabam sendo muito problemáticas também, tendo às vezes mais dificuldades, sendo mais complicadas do que aquelas que não conseguem às vezes superar uma frustração. Então, a convivência com a frustração, a existência de frustração e que você tem que trabalhar com ela, faz parte da vida também, assim como a raiva, a vivência de situações de raiva faz parte da vida. Você não tem como sublimar essas emoções, esses sentimentos como se eles não existissem. Mas viver continuamente com eles, como se também você fosse um ser transcendente, eu acho assim que é um estado de grande iluminação, que não são todos que conseguem, né? Quiséramos todos conseguirmos. Então, enquanto nós estamos nesse processo de desenvolvimento, é interessante sabermos como lidar com eles e termos dicas mesmo, e sabermos como estar lidando com isso de uma maneira que impacte o mínimo possível e que a gente consiga manter qualidade de vida, né? E que a gente consiga compreender que não somos obrigados a sermos perfeitos e nem a procurar tratamento, ajuda, só quando você já está com um mal instaurado, a ponto de procurar tratamento máximo, a ponto de você já estar num quadro cirúrgico, numa quimioterapia, sabe? Às vezes você está numa situação que você pode procurar recurso, que você mesmo pode ter práticas mais saudáveis na sua vida. E que você pode procurar, a partir do seu autoconhecimento, práticas que te coloquem numa condição de mais relaxamento, que você cuide melhor da sua alimentação, que
você cuide melhor de você mesmo. E começando aí, nesse quadro que a gente está fazendo de trabalhar as emoções, a gente está enfatizando muito esse trabalho a partir das emoções. E cada pessoa cada um tem um temperamento. Eu, por exemplo, sou super emotiva. Não posso negar, não adianta eu lutar contra isso. Eu sou uma pessoa assim, eu sou tão emotiva que às vezes a pessoa está conversando comigo, contando uma história e meus olhos estão cheios de lágrimas. Do mesmo jeito que eu sou emotiva, de ficar emocionada dessa forma, eu também, quando eu fico brava, Vou fazer o quê? Eu sou assim, né? E cada um é de um jeito. Agora, a gente está sempre buscando esse equilíbrio. Se eu não trabalhar as minhas naturezas para ter esse equilíbrio, aí eu vou estar com gastrite, vou estar com uma coisa e com outra. Então, esse autoconhecimento, conhecer as nossas características e ir trabalhando, é que vai dando a gente a condição de ter mais qualidade de vida e evitando aquilo que a gente já sabe, que nos predispõe a algo que nos adoeça. E evitar, saber os nossos limites, saber dizer não para aquilo que nos coloca em condição de super estresse e aquilo que nos adoece. E saber dizer não e não evitar chegar a situações de limite extremo. Eu me permiti recentemente passar por situações de limite extremo. Para quê? Para adoecer? A gente às vezes se coloca em situações que a gente não aguenta por várias questões. Família, trabalho, trânsito, uma coisa e outra. Nós não precisamos. A gente tem que ter consciência que esse corpo da gente aqui é templo também. E a gente tem responsabilidade de cuidar. Então, falando sobre a questão da frustração. Essa situação, às vezes a gente cria uma expectativa e ela não é atendida. Isso é normal de acontecer. É normal. Se sentir frustrado também é normal. Não é ser como a raposa que vai jogar desculpa em tudo. Porque tá verde. A culpa não é só do outro, mas eu também não tenho que pegar tudo que acontece e achar que a culpa é minha. Por que? Mas aconteceu isso, o que eu fiz de errado? Não é sempre assim, o que eu fiz de errado? O que aconteceu para que a situação chegasse a esse ponto? Agora, quando você já está mal, você só consegue pensar o que eu fiz de errado. Quando você já está com a autoestima lá embaixo, você só consegue pensar assim: o que eu fiz de errado? Porque no padrão de autoestima já destruído, você só consegue pensar que a culpa é sua. Porque todo um padrão energético, toda uma vibração corrobora para essa circunstância, para a culpa. E se você mantém esse padrão de pensamento, pior você vai ficar. Então, a primeira coisa numa situação de frustração é pensar a situação, mas de uma forma consciente, não é para fugir da sua responsabilidade. É aquilo que eu digo sempre: a tomada de consciência é o primeiro passo para a solução. Se você tem luz sobre a situação, você tem solução e não tampar o sol com a peneira. Se você quer só repassar a responsabilidade para o outro, você não está tendo iluminação do processo. Então, quando você pensa na situação, o que causou essa situação, você vai avaliar a situação. Você não está tirando a sua corresponsabilidade, mas você também não está falando o que eu fiz para que acontecesse isso. Sua namorada chega, sua esposa chega, olha, não dá mais, nós vamos pensar no divórcio, eu vou ficar com as crianças. Nossa, o que eu fiz? Eu sou um péssimo marido, por que aconteceu isso comigo? E taraná, eu trabalho, deve ser porque eu trabalho. Não, antes de você carregar toda a culpa para você, para e pensa. O que aconteceu para que ela chegasse para mim uma proposta de divórcio? O que está acontecendo? O que aconteceu para isso? Avalia, pensa, reflita. É claro que para chegar numa situação dessa já deve ter tido muita conversa antes, né? Mas vamos pensar num quadro menor. A sua namorada chegou e falou que terminou o namoro. O que eu fiz para ela ter terminado comigo? Antes de pensar isso, pensa assim: o que aconteceu para o namoro ter terminado? Ou então, você foi demitido. O
que eu fiz de errado para o meu chefe ter me mandado embora? Não. O que aconteceu na empresa para que eu tivesse sido dispensado? Avalie o quadro de uma forma macro. Avaliou, enxergou de uma forma macro, viu que você realmente pisou na bola. Tá, o que eu posso fazer para que de outra vez não aconteça? Porque se sua expectativa era continuar na organização, avalie o fato. O que eu posso fazer para que de outra vez não aconteça? E aí já faz uma programação para que você não carregue a frustração junto com a culpa, porque senão vem o sentimento de culpa, de frustração, aí vem o medo da frustração de novo, e dentro da escala de vibração que a gente tem, o pior sentimento que existe é o de medo. Eu não falei isso no vídeo passado, porque a pessoa que já está vivendo um quadro de medo, aí ela sabe que o medo é a pior vibração que tem. Às vezes ela fica ainda mais com medo de sentir o medo. Mas é importante a gente perceber que a gente tem que trabalhar para pensar em ação. O que eu posso fazer para mudar a realidade? Então, o que eu posso fazer para alterar essa realidade? Então, nós temos a caneta e o lápis e o livro para escrever a nossa história de vida. Então, assumir esse protagonismo na nossa vida é muito importante. Fazer as escolhas de uma forma assertiva é importante. E às vezes a gente precisa realmente de auxílio, de pessoas para nos ajudarem a ter uma clareza. A gente precisa realmente. Às vezes você vai procurar um grupo de apoio, vai procurar às vezes, numa circunstância, você vai procurar um outro grupo, uma terapia coletiva, um terapeuta de um holístico, um terapeuta, às vezes é um fisioterapeuta, uma terapia de constelação, seja o que for. Mas às vezes você precisa de um suporte maior, mas às vezes precisa de você parar e refletir. E utilizar, ler, pegar livros, pegar outras propostas, utilizar o seu próprio raciocínio, ouvir um pouco da sua intuição, pensando que como é que eu saio do pensamento repetitivo de acusação, um pensamento que está sempre, às vezes, me jogando mais para baixo, como é que eu saio deste pensamento para partir para uma ação, uma proposição que me leve para uma mudança de comportamento. Então eu estou num quadro de raiva, porque eu estou sentindo que eu estou sendo violada, eu estou sendo invadida, estou sendo desrespeitada. O que está faltando? O que está acontecendo? Aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu outra. O que está acontecendo para que isso seja recursivo? Como é que eu posso mudar isso? Eu estou carregando esse quadro de frustração recursivamente. Será que eu estou tendo expectativas irreais? Será que eu estou contribuindo para essas frustrações acontecerem? Será que eu não estou fazendo uma leitura clara dos cenários que se apresentam para mim? Como é que eu posso alterar, eu posso ressignificar as minhas realidades? Eu posso verificar de um ponto mais positivo? Como é que eu posso reescrever esses sentimentos de forma que eles possam estar fazendo com que eu mude minha posição, para que ao invés de estar numa posição de vitimização, eu possa ter uma posição de ação, de protagonismo, de alguém que constrói a história. Eu gosto muito de um postzinho que eu vi há muitos anos, na época que começou o Orkut. A vida tem a cor que a gente pinta. E às vezes eu paro para pensar, sabe? Às vezes a vida da gente tá toda cinza, o dia da gente acorda todo cinza e eu posso terminar o meu dia todo cinza. Às vezes até mais escuro. Mas eu posso escolher pegar uma corzinha diferente e começo pintando uma florzinha de outra cor. E com um bom dia que eu dou para uma pessoa que passa, ao invés de repassar a frustração que eu tava com uma pessoa, passar para todas as pessoas que estão ao meu redor, aquele sentimento de que eu sou culpada por aquilo,
só de eu ter uma ação propositiva, de avaliar aquilo, aquela expectativa que eu tive, o que eu fiz a mais ou eu fiz a menos, como que eu posso alterar aquela realidade, como que eu posso ressignificar. Se eu fico focada só naquele erro, eu vou mandar para o universo aquela vibração, eu vou repetir aquilo e aquilo vai voltar para mim naquele mesmo quadro de frustração. Só de eu pensar que eu posso alterar a minha realidade, eu vou estar com outra postura. Enquanto se eu fico ali naquela sensação de que eu sou perseguida, sou decepcionada, eu mando uma energia tão ruim durante o dia inteiro e vou terminar meu dia mais sem cor ainda. Então, é bola pra frente. A raiva te empurra muitas vezes para uma postura diferente de demarcar seu espaço e de parar de ser ferido, da mesma maneira que a frustração também te faz evoluir. Porque você começa a avaliar que expectativas que você está pondo naquilo, ao invés de você ter expectativas reais e ao invés de você encarar aquilo que você é capaz de esperar efetivamente e de realizar efetivamente, ok? Um grande abraço, paz e luz, um beijo e obrigado por você estar até agora aqui comigo. E se você achou que valeu a pena e que valeram as penas as dicas, deixa um like aí para nós. Se você tiver alguma pergunta, tiver sugestão de tema ou algum sentimento específico que você gostaria que fosse comentado, deixa aí nos comentários também e siga o canal para a gente continuar conversando um pouco mais. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!